Quando meu filho se casou, não contei à minha nora que a casa em que eles estavam morando era minha. E ainda bem que não contei, porque logo depois do casamento, minha nora e a mãe dela tentaram me expulsar da minha própria casa. Era uma tarde de domingo. Eu estava na cozinha fazendo café quando ouvi as vozes delas na sala de estar. Chloe e sua mãe, Linda, tinham chegado cerca de uma hora antes e já estavam medindo as paredes, conversando sobre cores de tinta, móveis novos e como iriam reorganizar tudo como se a casa já fosse delas. Saí com a cafeteira na mão e os encontrei parados em frente à grande janela da sala de jantar. Chloe me viu e sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era aquele sorriso que as pessoas dão quando já decidiram algo sobre você sem nem perguntar. Eleanor, ela me disse, e nem sequer usou a mamãe ou a senhora Lopezan como nos primeiros meses, apenas Eleanor, como se fossemos amigas da mesma idade. Mamãe e eu estávamos pensando que esta casa é grande demais para você sozinha. E como Adrien e eu moramos aqui agora, faz mais sentido você procurar um apartamento menor, algo confortável para uma pessoa, algo mais apropriado para a sua idade. Fiquei ali parada segurando a cafeteira. Senti o calor do vidro queimando um pouco a palma da minha mão, mas não a soltei. Linda, sua mãe, assentiu como se concordasse com algo muito lógico, muito razoável. É que você vai ficar subindo e descendo escadas, Eleanor, acrescentou Linda com aquela voz fingida de preocupação. Na sua idade, isso é perigoso. Além disso, precisamos de espaço. Chloe e Adrien vão ter filhos em breve, e você? Bem, você já fez a sua parte como mãe. É hora de descansar. Descansar. Como se descansar significasse desaparecer. Como se eu fosse um incômodo que precisasse ser guardado em algum lugar para que eles pudessem viver confortavelmente no que acreditavam já ser deles. Não disse nada. Apenas coloquei a cafeteira na mesa, olhei para os dois e fui para o meu quarto. Fechei a porta devagar, sentei na beirada da cama e respirei fundo 1, 2, 3 vezes. Foi isso que minha amiga Margarete me ensinou no grupo de yoga que frequentamos nas manhãs de terça e quinta. Quando você sentir algo te consumindo por dentro, respire. Ela me disse uma vez, respire e pense antes de agir. E eu respirei. Mas não porque eu estivesse com medo, não porque me sentisse insignificante. Eu respirei fundo porque sabia naquele exato momento que precisava ser muito esperta sobre o que viria a seguir, porque a guerra já havia começado. Chloe simplesmente não sabia que eu já tinha minhas armas guardadas. Sabe, quando Adrien me contou que ia se casar, fiquei feliz. De verdade. Meu filho tinha 38 anos. Ele já tinha tido relacionamentos antes, mas nada sério. E quando ele conheceu a Chloe no trabalho, vi como os olhos dele brilhavam quando falava dela, como ele chegava mais cedo em casa só para se arrumar e buscá-la, como ele sorria enquanto mandava mensagens no celular. Eu queria que ele fosse feliz. Queria que ele tivesse uma companheira, uma família própria, porque eu já tinha vivido a minha vida. Eu tinha sido esposa. Criei meu filho. Trabalhei por 30 anos como administradora em um órgão público até me aposentar há 5 anos. E agora, aos 70 anos, eu tinha minha rotina, meus amigos, meu grupo de caminhada aos sábados de manhã, minhas aulas de informática às quartas-feiras, onde aprendi a usar o WhatsApp, o Facebook e até o FaceTime com minha irmã que mora em San Diego. Eu não era uma velha senhora perdida no tempo. Eu tinha minha vida, mas também tinha um coração de mãe que queria ver o filho feliz. Então, quando Adrien me disse 2 meses antes do casamento que ele e Chloe precisavam de um lugar para morar porque o aluguel do pequeno apartamento deles era muito caro, eu não hesitei. Disse a eles que podiam ficar aqui nesta casa, que havia bastante espaço e que, enquanto eu vivesse, esta casa também seria a casa deles. Mas eu não lhe contei algo. Não lhe disse que a casa ainda estava em meu nome, que os documentos, a escritura, tudo ainda era legalmente meu, porque em certo momento pensei em transferir a propriedade para ele. Sim, mas algo dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar na época, me dizia, espere, ainda não. E eu esperei. E ainda bem que esperei, porque a partir do dia do casamento, tudo mudou. Chloe chegou com 3 malas enormes e as colocou no quarto de Adrien como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tudo bem, pensei, marido e mulher. É normal. Mas aí ela chegou com caixas, caixas e mais caixas de suas coisas, roupas, sapatos, decorações, quadros.
E começou a espalhá-las pela casa toda, na sala de estar, na sala de jantar, nos corredores. Um dia, desci as escadas e vi que ela havia tirado o retrato do meu falecido marido que ficava na entrada. Ela o substituiu por um grande espelho com moldura dourada. Senti um aperto no peito, mas não disse nada. Simplesmente levei o retrato para o meu quarto e o coloquei na cômoda. Adrien não disse uma palavra. Acho que nem percebeu. 2 semanas depois, Chloe começou a mudar os móveis de lugar. A mesinha onde eu guardava minhas plantas foi para a garagem. A poltrona onde eu lia à tarde foi encostada num canto, quase escondida atrás de uma planta enorme que ela trouxe. E quando eu voltava da minha caminhada ou da casa da Margarete, encontrava tudo diferente, como se a cada dia minha casa parecesse menos e menos minha casa. Mas mesmo assim, não disse nada, porque pensei, bem, ela também mora aqui agora. Ela tem o direito de se sentir confortável. Sou a sogra. Não quero ser o tipo de sogra que briga por tudo. Quero que meu filho seja feliz. Como fui estúpido. Porque Chloe não estava tentando se sentir confortável. Ela estava tentando me apagar. E eu não percebi isso até que fosse tarde demais, ou melhor, até que fosse tão óbvio que não havia como ignorar. O primeiro grande sinal foi quando ela convidou a mãe para ficar alguns dias. Linda chegou numa sexta-feira à noite com 2 malas e um sorriso que não me agradou desde o início. Era o sorriso de alguém que sabe algo que você não sabe, um sorriso de vencedor antes mesmo do jogo começar. Oh, Eleanor, que casa linda você tem, disse ela ao entrar, olhando tudo como se estivesse avaliando o valor do imóvel. Chloe me disse que tem muito espaço aqui. E como estou sozinha desde o meu divórcio, bem, pensei em vir passar uns dias para fazer companhia a vocês. Fazer-lhes companhia. Não nos fazer companhia. Como se eu não fizesse mais parte do grupo. E aqueles poucos dias se transformaram em uma semana, depois em 2, e depois em um mês. E Linda agia como se fosse dona do lugar. Ela acordava tarde, deixava suas coisas espalhadas pela sala, usava meu banheiro sem pedir, usava meu shampoo, meus cremes, até minhas toalhas boas que eu guardava para visitas especiais. E Chloe não dizia nada. Pelo contrário, as duas começaram a fazer planos juntas, planos sobre a minha casa. Foi durante aquela segunda semana com Linda em casa que comecei a sentir que algo estava muito errado. Não era apenas o desconforto de ter alguém a mais no meu espaço. Era o jeito como me olhavam, o jeito como falavam quando achavam que eu não estava ouvindo. Numa terça-feira de manhã, saí cedo para minha aula de yoga. Margarete me buscou às 7, como sempre, e fomos juntas. Mas, no meio da aula, percebi que tinha deixado meu celular em casa. Não dei muita importância, afinal, voltaria em 2 horas. Mas naquele dia a instrutora encerrou a aula meia hora mais cedo por causa de uma emergência familiar, então cheguei em casa às 9h30 em vez das 10 horas. Abri a porta silenciosamente porque não queria fazer barulho, e foi então que as ouvi. Elas estavam na sala de estar, Chloe e Linda. Suas vozes vinham claramente da sala de jantar. Estou lhe dizendo, é o momento perfeito, dizia Linda. Ela já está idosa. Se você esperar muito, ficará mais difícil. Você precisa agir agora, enquanto ainda consegue lidar com a situação. Mas ela é a mãe do Adrien, respondeu Chloe, embora sua voz não soasse preocupada. Parecia que ela estava pensando, calculando. Não sei como ele vai reagir. O Adrien vai entender, insistiu Linda. Você é a esposa dele. Ele escolheu você. E se você explicar tudo direitinho, se fizer ele entender que é o melhor a se fazer, ele vai ficar do seu lado. Os homens sempre ficam do lado da esposa quando sabem que estão certos. Fiquei paralisada na entrada, com a bolsa ainda pendurada no ombro, o coração batendo tão forte que achei que dariam para ouvir da sala de estar. Além disso, continuou Linda, pense bem. Esta casa é enorme. 3 quartos, 2 banheiros completos, sala de estar, sala de jantar, cozinha grande, um quintal. Por que ela precisa de todo esse espaço só para ela? É um desperdício. E vocês dois querem ter filhos, começar a vida juntos, faz muito mais sentido ela ir para um lugar menor e deixar a casa para vocês. Mas a casa é dela, disse Chloe. E por um segundo pensei que ela fosse se defender de alguma coisa. Mas então ela acrescentou,
embora Adrien tenha me dito que a mãe dele prometeu que um dia a deixaria para ele. Então, tecnicamente, ela já é quase nossa. Quase nossa, como se a minha casa, a casa pela qual trabalhei 30 anos, a casa onde enterrei as memórias do meu marido, a casa onde criei meu filho, já fosse dela só porque meu filho se casou. Então está decidido, disse Linda com aquela voz de quem acabou de ganhar uma discussão. Se ele já sabe que a casa vai ser sua, é só uma questão de agilizar o processo. Converse com a Eleanor com delicadeza. Diga a ela que você viu alguns apartamentos bons por perto, que ela ficará mais confortável assim, sem precisar se preocupar com a manutenção de uma casa tão grande. E vai insistindo aos poucos até que ela diga sim por conta própria. E se ela não quiser? Perguntou Chloe. Então você a deixa desconfortável, respondeu Linda, e sua voz se tornou fria. Mexa nas coisas dela, ocupe os espaços dela, faça-a sentir que não tem mais lugar aqui. Os idosos se cansam rápido. Eles não gostam de conflitos. Se você tornar a vida dela miserável, ela vai querer ir embora por conta própria. Senti algo se romper dentro de mim. Não era tristeza. Não era surpresa. Era clareza, clareza absoluta sobre o que estava acontecendo, sobre o que vinha acontecendo há semanas. Virei-me lentamente, saí de casa sem fazer barulho e fiquei parada na calçada. Respirei fundo 1, 2, 3 vezes. Então peguei meu celular e liguei para Margarete. Eleanor, o que houve? Você se esqueceu de alguma coisa? Margarete, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você pode vir me buscar? Preciso falar com você. Você está bem? Sim, mas preciso sair daqui agora mesmo. Margarete não fez mais perguntas. Chego aí em 10 minutos. Esperei na esquina da minha rua até ver o carro dela. Entrei e, antes que ela pudesse me perguntar qualquer coisa, eu disse, vamos tomar café da manhã. Eu te conto tudo. Fomos a uma lanchonete perto da feira, um lugar tranquilo que vende biscoitos com molho e um bom café preto. Sentamos em uma mesa no fundo e eu contei tudo para ela, desde o dia em que Chloe sugeriu que eu fosse embora até a conversa que eu tinha acabado de ouvir. Margarete me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela colocou a mão sobre a minha e apertou. Eleanor, aquela menina e a mãe dela querem te expulsar da sua própria casa. Eu sei. E o que você vai fazer? Ainda não sei, admiti. Mas não vou ficar de braços cruzados vendo que me apaguei da minha própria vida. Margarete assentiu com a cabeça. A casa está em seu nome? Sim, tudo está em meu nome. Os documentos, a escritura, tudo. Será que Adrien sabe disso? Não, nunca conversamos sobre isso. Ele simplesmente acha que um dia eu deixarei a casa para ele. E sim, esse era o plano. Mas eu nunca assinei nada. Nunca fiz nenhum documento. A casa ainda é minha. Margarete pensou por um instante. Depois, olhou para mim com aquele olhar que ela tem quando está prestes a dizer algo importante. Eleanor, você sabe o que tem que fazer, não é? O que? Não conte nada a eles. Ainda não. Deixe-os seguir com o plano. Deixe-os ganhar confiança. E, enquanto isso, prepare sua defesa. Minha defesa? Sim. Procure um advogado. Certifique-se de que toda a sua documentação esteja em ordem. Documente tudo o que puder. E quando chegar a hora, quando você não aguentar mais, aí sim você mostra a eles de quem é a casa de verdade. Eu fiquei olhando para ela, sem palavras. Margarete tem 72 anos, 2 anos mais velha que eu, mas sempre foi a mais inteligente. Ela foi professora do ensino fundamental por 40 anos. Sabe lidar com situações difíceis. Sabe quando falar e quando ficar em silêncio. Você acha que eu deveria fazer isso? Acho que você precisa se proteger, Eleanor. E se seu filho não a está protegendo, se ele está permitindo que sua esposa e sua sogra desrespeitem em sua própria casa, então você precisa se proteger. Ela tinha razão. Margarete sempre tem razão. Naquela tarde, voltei para casa com uma ideia clara. Eu não ia brigar. Eu não ia gritar. Eu não ia causar escândalo. Eu ia ser inteligente.
Eu ia observar. Eu ia documentar. E quando chegasse a hora, eu ia agir. Naquela noite, durante o jantar, Chloe me contou que tinha visto uns apartamentos muito bonitos perto do centro da cidade, perfeitos para uma pessoa solteira, com elevador e tudo mais. Assim você não precisaria subir escadas, ela me disse com aquele sorriso falso. Eles têm até uma área comum onde os moradores se reúnem. Você poderia fazer novos amigos, Eleanor. Pessoas da sua idade. Adrien estava sentado ao lado dela, comendo seu frango em silêncio. Ele não disse nada. Não me defendeu. Apenas comeu, com os olhos fixos no prato como se nada estivesse acontecendo. Ah, isso parece interessante, eu disse para Chloe, fingindo interesse. Me manda as informações pelo WhatsApp. Ela sorriu ainda mais. Claro, mãe. Enviarei para você amanhã de manhã, assim que possível. Mãe. Agora ela estava me chamando de mãe porque achava que tinha ganhado. Mas ela não tinha ganhado nada. Naquela noite, enquanto todos dormiam, fiquei acordada no meu quarto com o celular. Pesquisei no Google por advogados imobiliários na minha cidade. Encontrei 3 opções. Salvei os números. Depois, abri minha galeria de fotos e comecei a tirar prints de tudo, das mensagens da Chloe, das fotos da minha casa, de como era antes e de como está agora. De tudo. Às 2 da manhã, adormeci, mas não com medo, não com tristeza. Adormeci sabendo que a guerra havia começado, mas que eu também sabia lutar. Os dias seguintes foram estranhos. Segui minha rotina normal como se nada estivesse errado. Levantei cedo, fiz café, caminhei com meu grupo aos sábados, fiz yoga com Margarete às terças e quintas. Mas por dentro, eu estava completamente alerta, observando, anotando tudo mentalmente. Chloe me enviou as informações sobre os apartamentos pelo WhatsApp, exatamente como havia prometido. Havia 3 opções, todas pequenas, todas baratas e todas em bairros que eu não conhecia. Agradeci e disse que pensaria a respeito. Ela respondeu com um emoji de carinha sorrindo e um coração, como se estivesse me fazendo um favor. Mas as coisas na casa continuavam mudando. Todo dia, algo novo. Numa quinta-feira, voltei das compras e encontrei todos os móveis da sala de estar no lugar de novo. O sofá principal agora estava encostado na janela. A mesa de centro que eu tinha comprado há 15 anos estava jogada na garagem. E no lugar dela, havia uma mesa de vidro nova que eu nunca tinha visto antes. Gostou? Perguntou Chloe quando me viu olhando. Compramos ontem. É moderno. Dá um ar diferente à sala de estar. Não acha? Nós compramos. Ela e quem? Adrien não tinha dito nada. E eu também não disse nada, não naquele momento. Apenas assenti com a cabeça e fui para a cozinha guardar os legumes. Mas quando cheguei à cozinha, vi algo que me fez parar imediatamente. Todas as minhas panelas, as que eu usava há 30 anos, estavam empilhadas numa caixa de papelão ao lado da geladeira. E no fogão estavam panelas novas, de aço inoxidável, brilhantes, panelas caras que eu não tinha comprado. Ah, sim, disse Chloe, entrando atrás de mim. Também trocamos as panelas. As suas estavam bem velhas, Eleanor. Estas são antiaderentes. Muito melhores. Vamos doar as suas. Doe minhas panelas. As panelas em que cozinhei para meu marido por 20 anos. As panelas onde preparei a comida favorita do Adrien em todos os aniversários. As panelas que guardam a memória de milhares de jantares, milhares de momentos. Entendo, eu disse, e minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Mas esses vasos são meus. E se alguém for doá-los, serei eu. Chloe piscou. Pela primeira vez, acho que ela percebeu que eu não estava totalmente de acordo com tudo o que ela estava fazendo, mas se recuperou rapidamente. Ah, mãe, claro. Como quiser. Só queríamos dar uma modernizada na casa. Modernizar. Essa palavra de novo. Como se tudo que eu possuísse fosse velho e precisasse ser substituído. Como se eu fosse velho e precisasse ser substituído. Naquela noite, depois do jantar, tranquei-me no quarto e peguei os documentos da casa, os originais, a escritura que estava em meu nome há 35 anos.
Li tudo, linha por linha. Queria ter certeza absoluta. E sim, lá estava, Eleanor Lopes, única proprietária. Nenhum outro nome, nenhuma outra assinatura. No dia seguinte, uma sexta-feira de manhã, liguei para o primeiro advogado da minha lista. Uma recepcionista muito educada atendeu. Bom dia. Meu nome é Eleanor Lopes e preciso de uma consulta sobre um assunto imobiliário. Claro, senhora. Quando a senhora gostaria de vir? A senhora tem algum horário disponível esta semana? Deixe-me verificar. Uma pausa. Sim, temos uma vaga na segunda-feira às 10 horas da manhã. Perfeito. Estarei lá. Dei a ela minhas informações e desliguei. Senti uma estranha pressão no peito. Não era medo. Era determinação. Pela primeira vez em semanas, senti que estava assumindo o controle da minha própria vida. O fim de semana foi tranquilo, mas tenso. Chloe e Linda passaram o tempo medindo as paredes do quarto de hóspedes ao lado do meu, o quarto onde eu guardava minhas coisas, meus livros, minhas roupas de inverno, algumas caixas com fotos e lembranças. Este será o quarto do bebê, ouvi Chloe dizer. Vamos pintá-lo de amarelo claro e colocar um berço aqui perto da janela. Um bebê. Ela nem estava grávida ainda. E eles já estavam planejando tomar conta de cada canto da minha casa. Já estavam me apagando cômodo por cômodo, espaço por espaço. Adrien estava agindo de forma estranha, quieto, distante. Às vezes, eu via-me olhando como se quisesse dizer algo, mas então Chloe chegava e ele voltava ao silêncio. Me entristecia vê-lo assim, meu filho, o menino que criei sozinha, o menino a quem ensinei a amarrar os sapatos, a andar de bicicleta, a ser respeitoso e honesto. Aquele menino agora era um homem que não sabia como defender a própria mãe, ou pior, um homem que havia escolhido não defendê-la. No domingo à noite, Linda preparou o jantar. Sem pedir minha permissão, usou minha cozinha como se fosse dela. Fez frango com salsa verde e arroz. Arrumou a mesa na sala de jantar e, quando nos sentamos para comer, falou como se fosse a anfitriã da festa. Bem, família, disse ela, erguendo o copo de água como se fosse para um brinde. Quero propor algo. Chloe e eu estávamos pensando que seria uma boa ideia fazer uma reforma completa na casa. Trocar os pisos, pintar todas as paredes, modernizar os banheiros. O que vocês acham? Adrien olhou para ela, surpreso. Uma reforma? Isso custa muito dinheiro. Sim, mas vale a pena, insistiu Chloe. Esta casa tem muito potencial. Só precisa de uma reforma. E podemos conseguir um empréstimo. Com o seu salário e o meu, podemos quitá-la em 2 anos. Um empréstimo para reformar minha casa. A casa que ainda era minha. E o que você acha, mãe? Perguntou Adrien, virando-se para me olhar pela primeira vez durante todo o jantar. Todos olharam para mim, Chloe com aquele sorriso que já não me enganava, Linda com um olhar desafiador, esperando que eu dissesse algo para poder atacar, e Adrien, meu filho, olhando para mim com exaustão, como se minha opinião fosse apenas uma formalidade a ser cumprida. Eu acho, disse lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado, que uma reforma é um empreendimento muito grande e muito caro, e que devemos pensar muito bem sobre isso antes de decidir. Mas mãe, insistiu Adrien, se a casa vai ser minha um dia de qualquer jeito, né? Você mesma me disse isso. Então faz sentido investir nela agora, para que quando eu herdar, ela já esteja bonita. Ali estava, a verdade vindo à tona por si só. Adrien acreditava que a casa já era praticamente dele, que era apenas uma questão de tempo, e Chloe e Linda usaram essa crença para construir todo o seu plano. Sim, Adrien, eu disse, mantendo a calma. Um dia esta casa poderá ser sua. Mas esse dia ainda não chegou. E enquanto esse dia não chegar, as grandes decisões sobre esta casa serão tomadas por mim. Um silêncio constrangedor se instalou. Chloe parou de sorrir. Linda apertou os lábios, e Adrien olhou para mim, confuso, como se eu tivesse acabado de dizer algo completamente inesperado. Então, você não quer que a gente reforme? Perguntou Chloe, e sua voz já não era doce. Era áspera. Eu não disse isso, respondi calmamente, sem pressa. Eu disse que é algo sobre o qual precisamos pensar. Mas nós moramos aqui, interrompeu Linda.
E aí estava, o verdadeiro veneno finalmente vindo à tona. Nós também temos o direito de ter uma opinião sobre a aparência da casa em que moramos. Nós, como se ela também morasse aqui permanentemente. Como se ela tivesse algum direito à minha casa. É claro que você tem direito à sua opinião, eu disse, levantando-me da mesa. Mas eu tenho o direito de decidir, porque esta casa é minha. E fui para o meu quarto. Fechei a porta. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com poder como controle. Na manhã de segunda-feira, me vesti cedo. Coloquei minha blusa rosa favorita, aquela que Margarete me deu no ano passado. Passei um pouco de maquiagem. Arrumei o cabelo. E às 9h30, saí de casa sem dizer a ninguém para onde ia. O escritório do advogado ficava no centro da cidade, em um prédio de 4 andares. Peguei o elevador até o 3º andar e bati na porta que dizia Escritório de Advocacia de Gregory Reis, Direito Civil e de Família. Um homem na casa dos 50 anos, de óculos e com um sorriso gentil, me cumprimentou. Senhora Lopes, por favor, entre. Sente-se. Diga-me, como posso ajudá-la? E ali, sentada em frente àquela escrivaninha cheia de livros e pastas, contei-lhe tudo desde o início, desde o dia em que Adrien se casou até o jantar de domingo. Mostrei-lhe os documentos da casa. Expliquei que nunca havia assinado nada cedendo a propriedade, que tudo ainda estava em meu nome. O Sr. Reis me ouviu atentamente, fazendo anotações em um bloco de notas. Quando terminei, ele disse: Senhora Lopes, a senhora tem todos os direitos legais a seu favor. Esta casa é sua. Completamente sua. E ninguém, absolutamente ninguém, pode obrigá-la a sair ou a transferir a propriedade se não quiser. Nem mesmo seu filho. Você pode deixar a casa para ele em seu testamento quando decidir, ou pode simplesmente não deixá-la para ele. Essa é uma decisão sua. Senti um enorme alívio, como se alguém finalmente tivesse me dito que eu não estava louca, que eu não estava sendo egoísta, que eu tinha o direito de defender o que era meu. Então, o que você recomenda que eu faça? Perguntei. O Sr. Reis recostou-se na cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para mim seriamente. Primeiro, preciso que a senhora entenda algo importante, Senhora Lopes. A senhora não tem nenhuma obrigação legal de permitir que sua nora, a mãe dela ou mesmo seu filho morem em sua propriedade se não quiser. Eles estão lá porque a senhora permitiu, por sua própria vontade, não por obrigação. Mas Adrien é meu filho. Eu sei. E entendo que está em uma situação emocionalmente delicada, mas legalmente você tem todas as cartas na mão. Agora, minha recomendação é a seguinte: documente tudo. Grave as conversas, se possível. Tire fotos, salve as mensagens de texto, qualquer coisa que prove que eles estão tentando pressioná-la a sair de casa. Isso pode ser útil mais tarde, caso a situação se complique. Mais difícil em que? Bem, em alguns casos, as pessoas tentam acusar o proprietário de abandono ou de ter cedido verbalmente os direitos. É raro, mas acontece. Se você tiver provas de que ele sabia que a casa era sua e mesmo assim tentou expulsá-lo, isso o protege completamente. Assenti com a cabeça, processando cada palavra. E se eu quisesse que eles fossem embora, eu poderia simplesmente pedir que desocupassem minha casa? Claro. É a sua casa. Você pode pedir que eles saiam quando quiser. Se eles se recusarem, então teremos que iniciar um processo formal de despejo. Mas com a documentação em ordem como você a tem, será um processo relativamente simples. Fiquei em silêncio por um instante. A palavra despejo soava tão dura, tão fria, mas também soava como justiça. Quanto tudo isso custaria? Quer dizer, se eu precisasse da sua ajuda mais tarde? A consulta de hoje é gratuita. É cortesia. Se mais tarde precisar que eu inicie alguma ação legal, podemos discutir os honorários nessa altura. Mas, para ser sincero, Senhora Lopes, espero que não chegue a esse ponto. Espero que consigam resolver isto em família. Agradeci. Apertei sua mão e saí daquele escritório me sentindo mais forte do que quando entrei. Eu tinha um aliado. Eu tinha informações. Eu tinha um plano. Quando cheguei em casa, já era quase meio-dia. Entrei e encontrei Chloe e Linda no meu quarto. Meu quarto.
A porta estava escancarada e elas estavam revirando meu armário. O que você está fazendo? Perguntei da porta, e minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Chloe se virou bruscamente, assustada. Linda nem sequer se mexeu. Ai, Eleanor, você nos assustou, disse Chloe, levando a mão ao peito. Estávamos olhando suas roupas. Você tem tanta coisa que não usa mais, não é? Pensamos em fazer uma limpeza e doar o que você não precisa. Quem te deu permissão para entrar no meu quarto? Oh, mãe, não fique chateada. Nós só queríamos ajudar. Não preciso desse tipo de ajuda, eu disse, caminhando em direção a eles. E quero que vocês saiam do meu quarto agora. Linda olhou para mim com aquela expressão ofendida que eu já conhecia tão bem. Você não precisa ser grosseira, Eleanor. Estávamos apenas tentando te ajudar a se organizar. Na sua idade, é fácil acumular coisas que não são mais úteis. Na minha idade. Essa frase de novo, como se eu fosse uma velha incapaz de cuidar das minhas próprias coisas. Fora, repeti, e desta vez fiquei parada na porta com os braços cruzados. Vocês duas, fora do meu quarto. Chloe saiu primeiro, de cabeça baixa como uma criança repreendida. Mas Linda passou por mim e olhou-me diretamente nos olhos. Você está sendo muito egoísta, Eleanor. Esta família está tentando seguir em frente, e você só está atrapalhando. No caminho. Lá estava a palavra que eles vinham pensando o tempo todo, mas não tinham coragem de dizer em voz alta. Eu era um obstáculo na minha própria casa, na minha própria vida. Eu não respondi. Simplesmente fechei a porta quando eles saíram e sentei na minha cama. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era raiva. Pura raiva, e algo mais, algo que vinha crescendo dentro de mim há semanas e que eu não podia mais ignorar, exaustão. Exaustão por ser invisível. Exaustão por ser tratada como um móvel velho. Exaustão por meu próprio filho não ter dito nada quando fui desrespeitada. Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravador de voz. O Sr. Reis tinha me dito para documentar tudo, e era isso que eu ia fazer. Gravei uma mensagem para mim mesma descrevendo o que tinha acabado de acontecer, a data, a hora, o que eles disseram, como entraram no meu quarto sem permissão. Então abri o WhatsApp e mandei uma mensagem para Margarete: preciso te ver hoje. Você está livre? Ela respondeu em menos de um minuto, claro. Às 5 horas na lanchonete. Perfeito. Passei o resto do dia no meu quarto. Não desci para comer. Não queria ver ninguém. Ouvi Adrien chegar do trabalho. Ouvi vozes na sala, conversas que não consegui entender, e não me importei. Às 4h30, me arrumei e saí. Ninguém me perguntou para onde eu ia. Nem sequer olharam para cima quando passei pela sala de estar. Margarete já estava na lanchonete quando cheguei. Ela me viu entrar e soube imediatamente que algo tinha acontecido. O que aconteceu, Eleanor? Sentei-me à sua frente e contei-lhe tudo, a visita ao advogado, o que ele me disse, o que aconteceu com Chloe e Linda no meu quarto. Tudo. Margarete ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Eleanor, você sabe o que tem que fazer. O que? Você tem que tirá-las da sua casa. As duas, Chloe e a mãe dela. Mas Chloe é casada com Adrien. Não me importo. Aquela garota e a mãe dela estão te desrespeitando na sua própria casa. E seu filho não está fazendo nada para te proteger. Então você precisa se proteger. Mas se eu expulsar a Chloe, o Adrien vai com ela. Talvez sim. Talvez não. Mas sabe de uma coisa, Eleanor? Se o seu filho escolher uma mulher que a maltrata em vez da própria mãe, então deixe-o ir. Porque um filho que não a defende, que não a respeita, que permite que você seja tratada assim, esse filho já perdeu há muito tempo. As palavras dela doíam porque eram verdadeiras. Adrien não era mais o menino que eu criei. Ele era um homem que havia escolhido o caminho mais fácil, o silêncio, o conforto de não se meter em encrenca. E, nesse processo, ele me abandonou. Não sei se consigo, admiti, e senti lágrimas começarem a se formar em meus olhos. Sim, você pode, disse Margarete, pegando minha mão.
Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você criou seu filho sozinha. Trabalhou por 30 anos. Pagou por essa casa com o seu próprio esforço. E agora uma garota que apareceu há alguns meses quer tirar tudo de você. Você vai deixar? Não. Então lute. Margaret sorriu. Isso sim é que é bom. Naquela noite, voltei para casa com uma decisão tomada. Mas eu não ia agir imediatamente. Ainda não. Primeiro, eu precisava que eles cavassem suas próprias covas. Precisava que ficassem tão confiantes, que fizessem algo tão óbvio, tão descarado, que não houvesse como Adrien defendê-los. E não precisei esperar muito. 2 dias depois, numa quarta-feira à tarde, cheguei da minha aula de informática e encontrei Chloe na sala de estar ao telefone. Quando me viu entrar, ela baixou a voz, mas não desligou. É, mãe. Estou te dizendo, está quase na hora. Só faltam alguns dias. Não, ela ainda não disse nada, mas está cedendo. Quando ela for embora, vamos mudar tudo. Já falei com o empreiteiro para ele vir ver o preço da reforma. Ele calculou uns $15.000 para fazer tudo direito. Não se preocupe, a gente consegue com o financiamento. A casa vai ser nossa de qualquer jeito. Meu sangue gelou. Um empréstimo de $15.000 para reformar minha casa, a casa que eles achavam que já era deles. Chloe me viu parada ali e desligou rapidamente. Te ligo mais tarde, mãe. Tchau. Ela olhou para mim com um sorriso nervoso. Você ouviu isso? Sim. É que, bem, nós já conversamos com o Adrien e ele concorda. Vamos dar entrada no pedido de empréstimo na semana que vem. A casa vai ficar linda, Eleanor. Você vai ver. E alguém ia me consultar. Bem, é que, o Adrien disse que você já tinha aceitado que a casa seria dele. Aceitar que possa ser dele algum dia não é o mesmo que dizer que é dele agora, eu disse, com a voz mais áspera do que pretendia. E definitivamente não autorizei ninguém a fazer um empréstimo em meu nome. Não ficará no seu nome, esclareceu Chloe rapidamente. Ficará no nome de Adrien. Um empréstimo de $15.000 para reformar uma casa que não é dele. Chloe ficou em silêncio. Pela primeira vez, acho que ela viu algo nos meus olhos que a assustou. Eleanor, nós só queremos melhorar a casa. Não, eu disse lentamente. Você quer me apagar. Quer que eu vá embora. Quer levar tudo que eu construí. Mas você vai ter uma surpresa. E fui para o meu quarto antes que ela pudesse responder. Naquela noite, durante o jantar, Adrien tocou no assunto. Mãe, a Chloe me disse que você estava chateada com o empréstimo. Eu não fiquei chateada, Adrien. Fiquei preocupada porque você está planejando gastar $15.000 em uma casa que ainda é minha sem nem me consultar. Mas mãe, você disse que a casa seria minha um dia. Algum dia, Adrien. Algum dia. Não hoje. Não na próxima semana. E até esse dia chegar, eu continuo sendo o dono. Eu ainda decido o que acontece e o que não acontece nesta casa. Chloe interrompeu. É que a gente não sabe mais o que você quer, Eleanor. Às vezes parece que você quer que a gente vá embora. E lá estava ela, a armadilha, esperando que eu dissesse sim, que eu queria que eles fossem embora, para que pudessem se fazer de vítimas. Mas eu estava aprendendo a jogar esse jogo. Não quero que você vá embora, eu disse calmamente. Só quero respeito. Respeito na minha própria casa. Depois daquele jantar, as coisas mudaram. Chloe e Linda pararam de fingir. Não havia mais sorrisos falsos nem tentativas de serem simpáticas. Agora, elas simplesmente me ignoravam. Passavam por mim como se eu fosse invisível. Conversavam em voz alta sobre seus planos, sobre a reforma, sobre como iriam arrumar os quartos quando as crianças chegassem. E Adrien permaneceu no meio, quieto, desconfortável, sem tomar partido de ninguém. Numa manhã de sábado, enquanto eu caminhava com o grupo, Margaret me perguntou como estavam as coisas. Ruim, eu disse a ela. Pior a cada dia. Eles nem fingem mais. Falam como se eu não existisse. E seu filho? Meu filho não diz nada.
Ele finge que não vê, que não ouve. Margarete balançou a cabeça. Eleanor, até quando você vai aguentar isso? Não falta muito, admiti. Estou apenas esperando o momento certo. O momento certo para quê? Para mostrar a eles quem é o dono daquela casa. Margarete sorriu. Ali está minha amiga, a Eleanor que eu conheço. Naquela mesma tarde, quando cheguei em casa, vi algo que me fez tomar a decisão final. Havia um caminhão estacionado em frente à minha casa, um caminhão de uma construtora. E na entrada, Chloe conversava com dois homens que carregavam plantas de projetos enroladas. Aproximei-me deles lentamente. O que está acontecendo aqui? Chloe se virou e olhou para mim com uma mistura de desafio e nervosismo. São os empreiteiros, Eleanor. Eles vieram fazer um orçamento para a reforma. O orçamento? Sem me consultar. Bem, Adrien já deu o sinal verde, e... Adrien não é o dono desta casa, interrompi, olhando diretamente para os dois homens. Senhores, lamento que tenham vindo até aqui, mas não haverá reforma. Esta é a minha casa e eu não autorizei nenhuma obra. Um dos homens olhou para Chloe, confuso. Senhora, a senhora nos ligou e disse que era urgente que viéssemos fazer as medições. Eu liguei para eles, disse Chloe. Porque eu moro aqui e tenho o direito de melhorar a minha casa. Sua casa, repeti, e senti a raiva subir à minha garganta como fogo. Sua casa, Chloe? Bem, a casa do Adrien. É a mesma coisa. Voltei-me para os empreiteiros. Senhores, esta casa está em meu nome, Eleanor Lopes. Podem consultar o registro público, se quiserem. E repito, não há nenhuma obra autorizada aqui. Portanto, peço que se retirem, por favor. Os homens se entreolharam, desconfortáveis. Então, um deles assentiu. Entendido, senhora. Pedimos desculpas pelo mal-entendido. Eles foram embora. E eu fiquei ali parada na frente da Chloe, com o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Como você se atreve, eu disse. Como você se atreve a chamar empreiteiros à minha casa sem a minha permissão? É porque você não quer melhorar nada, retrucou Chloe, e agora sua voz não tinha nenhuma doçura. Era puro veneno. Esta casa é velha. É feia. É ultrapassada. E você não vai fazer nada para consertá-la. Porque é a minha casa. E eu gosto dela do jeito que é. Bem, nós não temos. Vamos morar aqui. Portanto, temos o direito de ter uma opinião. Uma opinião, sim. Uma decisão, não. Porque esta casa é minha, Chloe. Minha. Não sua. Não do Adrien. Minha. Mas Adrien disse que você deixaria isso para ele algum dia. Quando eu decidir. Mas esse dia não é hoje. E do jeito que as coisas estão, esse dia pode nunca chegar. Chloe olhou para mim como se eu tivesse lhe dado um tapa. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nesse instante Linda chegou. O que aconteceu? Por que o caminhão foi embora? Porque Eleanor os expulsou, disse Chloe, com a voz trêmula. Porque ela não quer que a gente conserte nada. Porque ela quer que a gente more nessa casa horrível para sempre. Ah, Eleanor, disse Linda, aproximando-se com aquela atitude superior que tanto me incomodava. Já entendemos. Você não quer cooperar. Você não quer ajudar. Você só quer manter tudo como está porque é egoísta. Egoísta, repeti. Sou egoísta porque não quero que você faça o que bem entender na minha própria casa. Esta casa deveria pertencer ao seu filho, disse Linda, e agora sua voz era dura, sem qualquer pretensão de gentileza. Um filho que você abandonou emocionalmente por anos enquanto trabalhava o dia todo. Um filho que precisava de uma mãe, mas você preferiu sua carreira. Fiquei paralisada. Como ela se atreve? Como essa mulher, que não me conhecia, que não sabia nada da minha vida, se atreve a me julgar assim? Eu trabalhei, disse eu, com a voz trêmula, porque o pai do Adrien morreu e alguém tinha que colocar comida na mesa. Trabalhei por 30 anos para dar a ele educação, roupas, um teto sobre a cabeça. Trabalhei para comprar esta casa.
E agora você vem aqui, sem ter feito nada, sem ter contribuído com nada, e me diz que sou uma mãe ruim. Eu não disse que você era uma mãe ruim, retrucou Linda. Eu disse que você o abandonou emocionalmente. E é verdade. É por isso que Adrien está conosco agora, porque cuidamos dele. Fazemos com que ele se sinta amado. Olhei para as duas, para Chloe, com os olhos brilhando de raiva, para Linda, com aquele sorriso cruel, saboreando cada segundo da minha dor, e entendi algo com muita clareza. Não se tratava mais apenas da casa. Tratava-se de me destruir completamente. Saiam da minha frente, eu disse em voz baixa. Vocês dois. Agora. Esta casa também é nossa, insistiu Chloe. Não, não é. E se você não sair da minha frente agora mesmo, eu mesmo farei. Não sei o que viram nos meus olhos, mas algo os fez recuar. Eles foram para a sala de estar e eu fui direto para o meu quarto. Tranquei a porta. Sentei no chão e chorei. Chorei de raiva. Chorei de tristeza. Chorei pelo meu filho que não estava lá para me defender. Chorei por todos os anos em que trabalhei sozinha, me sacrifiquei sozinha e lutei sozinha para lhe dar uma vida digna. E eu chorei porque agora, aos 70 anos, eu tinha que continuar lutando sozinha. Mas depois de chorar, enxuguei as lágrimas. Levantei-me e peguei meu telefone. Disquei para o Sr. Reis. Boa tarde, Sra. Lopes. Em que posso ajudá-la? Preciso que você prepare os documentos, eu disse, e minha voz já não tremia. Quero Chloe Torres e Linda Torres fora da minha casa. Você tem 30 dias para notificá-los, correto? Isso mesmo. Então, quero que você prepare uma notificação legal formal. Eles têm 30 dias para desocupar minha propriedade, e quero que você venha entregar a notificação pessoalmente. Tem certeza, Sra. Lopes? Absoluta certeza. Muito bem. Terei os documentos prontos até segunda-feira. Quando você gostaria que eu os entregasse? Domingo que vem. Durante o almoço. Quero que toda a família esteja presente. Houve silêncio do outro lado da linha. Entendido. Estarei lá. Desliguei o telefone e respirei fundo. Estava feito. Não havia volta atrás. E pela primeira vez em meses, senti algo parecido com paz. A semana seguinte foi a mais longa da minha vida. A cada dia que passava, eu sabia o que estava por vir. Eu sabia que o domingo mudaria tudo. E, enquanto isso, eu tive que continuar morando na mesma casa que Chloe e Linda, fingindo que tudo estava normal. Eles também estavam agindo de forma estranha, cochichando entre si, olhando para mim de soslaio, mas não falavam mais comigo diretamente. Era como se estivessem esperando que eu explodisse, gritasse com eles, fosse embora. Mas não fiz nada disso. Simplesmente mantive minha rotina. Saí para caminhar, fui à aula de yoga com Margarete, voltei para casa e me tranquei no quarto. Na terça-feira, Margarete perguntou se eu havia falado com Adrien. Não, não falei com ele desde o incidente com os empreiteiros, e ele não veio falar com você? Não, ele simplesmente se tranca no quarto com a Chloe ou sai cedo para o trabalho. Acho que ele tem medo de encarar a situação. Você está com medo do que vai acontecer no domingo? Sim, admiti, mas tenho mais medo de ficar calada e deixar que me pisoteiem. Margarete assentiu com a cabeça. Você está fazendo a coisa certa, Eleanor. Você vai ver. Na quinta-feira, recebemos uma mensagem da Chloe no grupo de bate-papo da família, eu, o Adrien e ela. Foi estranho porque ninguém tinha escrito nada lá por semanas. Família, proponho que tenhamos um almoço especial neste domingo. Por minha conta. Quero que tenhamos um momento agradável todos juntos. Li a mensagem 3 vezes. Um almoço especial agora. Era muita coincidência. Ou ela estava planejando algo, ou realmente queria fazer as pazes. Mas depois de tudo o que aconteceu, eu já não acreditava mais em suas boas intenções. Adrien respondeu, parece ótimo. O que vamos querer? Vou preparar o seu frango assado com batatas favorito. E de sobremesa, o bolo 3 leites que você adora. Não respondi. Simplesmente deixei a mensagem visualizada e lida.
Na sexta noite, enquanto eu estava deitada na cama mexendo no celular, ouvi vozes na sala de estar. Eram Chloe, Linda e Adrien. Eles estavam falando alto, como se não se importassem mais se eu os ouvisse. Domingo será perfeito, dizia Linda. Vamos mostrar a ela que somos uma família unida e, se ela quiser continuar fazendo parte desta família, terá que cooperar. E se ela não cooperar? Perguntou Adrien. Então teremos que tomar medidas mais drásticas, respondeu Chloe. Adrien, você sabe que sua mãe está ficando velha. Ela é teimosa. Ela está confusa. Talvez ela precise de ajuda profissional. Ajuda profissional. Estavam insinuando que eu era louco? Chloe, não exagere, disse Adrien, mas sua voz soava fraca, sem convicção. Não estou exagerando. Sua mãe está se comportando de forma irracional. Ela não nos deixa melhorar a casa. Ela nos trata mal. Ela nos faz sentir indesejados. Isso não é normal, Adrien. Fiquei ali paralisada, ouvindo. Eles estavam construindo uma narrativa. Estavam me pintando como a louca, o problema, a errada. E Adrien os ouvia, sem me defender. Peguei meu celular e abri o gravador. Aumentei a sensibilidade e deixei gravar tudo, cada palavra, cada acusação, cada mentira. No sábado de manhã, Chloe e Linda saíram para comprar os ingredientes para o almoço de domingo. Aproveitei o momento para conversar com Adrien. Encontrei-o na sala de estar assistindo televisão. Adrien, preciso falar com você. Ele desligou a TV e olhou para mim, com um olhar cansado. O que foi, mãe? Sentei-me à sua frente e olhei-o nos olhos, meu filho, meu único filho, o menino que criei sozinha. Por que você não me defende? Adrien olhou para baixo. Mãe, eu não quero me meter nisso. Mas você está no meio. Você mora aqui. Você vê como eles me tratam. Você ouve como eles falam comigo. E você não diz nada. É que você também não cede em nada, disse ele, com a voz carregada de queixa. A Chloe só quer fazer melhorias na casa. Ela quer que a gente viva bem. E você se opõe a tudo. Sou contra eles tomarem decisões sobre a minha casa sem me consultarem. Há uma diferença. Mas mãe, você disse que a casa seria minha um dia. Algum dia, Adrien. Não hoje. Por que isso é tão difícil de entender? Ele ficou em silêncio. Sabe o que eu acho? Continuei. Acho que a Chloe te convenceu de que o problema sou eu, de que eu estou errada, de que eu não estou cooperando. Mas a verdade é que, desde que ela chegou, tudo mudou e não para melhor. Chloe é minha esposa, mãe. Eu sei, e quero que você seja feliz com ela, mas não há o custo de eu perder a minha dignidade na minha própria casa. Adrien levantou-se do sofá. Vamos almoçar em família amanhã. Espero que você possa vir com uma atitude melhor. E ele foi para o seu quarto. Eu fiquei sentada sozinha na sala de estar. E entendi que meu filho já havia escolhido, não eu, eles. Chegou o domingo. Levantei cedo, tomei um banho demorado, vesti meu vestido marrom favorito, aquele que minha irmã me deu. Fiz minha maquiagem, arrumei o cabelo e coloquei meus brincos de pérola. Eu queria estar bonita. Queria parecer forte. Ao meio-dia, Chloe já estava na cozinha preparando a comida. Linda estava arrumando a mesa na sala de jantar e Adrien ajudava com as bebidas. Parecia uma cena familiar normal, mas eu sabia que nada daquilo era normal. Às 13 horas, tudo estava pronto. A mesa estava posta. O frango cheirava delicioso. O bolo 3 leches estava na geladeira e todos estavam sentados, esperando que eu descesse. Desci as escadas lentamente. Os 3 olharam para mim quando entrei na sala de jantar. Que bom que você decidiu se juntar a nós, Eleanor, disse Linda com aquele sorriso falso. Senta-te, mãe, disse Adrien, apontando para minha cadeira de sempre. Sentei-me. Chloe serviu o frango. Linda passou as batatas. Adrien encheu os copos com chá gelado. E por alguns minutos, comemos em silêncio. Então Chloe pigarreou. Bem, família, ela começou, eu os convidei para este almoço porque queria falar sobre algo importante.
E então aconteceu, seja lá o que eles tivessem planejado. Como você sabe, continuou Chloe, Adrien e eu queremos formar nossa própria família. Queremos ter filhos. Queremos construir nosso futuro. E para isso, precisamos de estabilidade. Olhei para Adrien. Seus olhos estavam fixos no prato. Por isso, continuou Chloe, pensamos que o melhor para você, Eleanor, seria encontrar um lugar mais adequado. Um lugar onde você se sinta confortável, onde não precise se preocupar com a manutenção de uma casa tão grande. Existem ótimas comunidades para idosos, lugares onde você pode fazer amigos, participar de atividades e receber bons cuidados. Comunidades para idosos. Um asilo. Eles queriam me colocar em um asilo. E o que você acha disso, Adrien? Perguntei sem olhar para ele. Houve um longo silêncio. Então ouvi sua voz, baixa, quase inaudível. Eu acho que pode ser uma boa opção, mãe. Assim você pode ficar mais relaxada. Senti algo se despedaçar dentro de mim. Meu próprio filho, meu único filho, estava concordando em me mandar para um asilo para ficar com a minha casa. Entendo, eu disse, e minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Então vocês querem que eu saia de casa para que vocês dois possam ficar aqui? Não é assim, Eleanor, interrompeu Linda. É para o seu próprio bem. Para o meu próprio bem, repeti. Mandar-me para um asilo é para o meu próprio bem. É uma comunidade, não um lar de idosos, corrigiu Chloe. E sim, achamos que você ficaria melhor lá. Assenti lentamente com a cabeça. Dobrei o guardanapo, coloquei-o sobre a mesa e levantei-me. Aonde você vai? Perguntou Adrien. Para atender a porta. Tem alguém aqui. Quem? Nesse instante, a campainha tocou. Caminhei até a porta e a abri. Lá estava o Sr. Reis, pasta na mão, com uma expressão séria no rosto. Boa tarde, Sra. Lopes. Boa tarde, Sr. Reis. Por favor, entre. O Sr. Reis entrou na casa e caminhou atrás de mim em direção à sala de jantar. Chloe, Linda e Adrien olharam para nós, confusos. A atmosfera mudou instantaneamente. Não havia mais sorrisos, apenas tensão. Quem é essa? Perguntou Chloe, levantando-se. Família, eu disse, com a voz clara. Gostaria de apresentar o Sr. Hugo Reis. Ele é meu advogado. Vi o rosto de Chloe empalidecer. Linda ficou paralisada na cadeira. E Adrien me encarou, com os olhos arregalados, tentando processar o que eu acabara de dizer. Seu advogado. Adrien repetiu. Por que você precisa de um advogado, mãe? Para proteger o que é meu, respondi. Por favor, todos, sentem-se. O Sr. Reis tem algo para lhes entregar. Ninguém se mexeu. O Sr. Reis abriu sua pasta e retirou 3 envelopes brancos. Ele os colocou sobre a mesa. Boa tarde, disse ele em tom profissional. Meu nome é Hugo Reis e sou o representante legal da Sra. Eleanor Lopes. Estou aqui hoje para entregar uma notificação oficial. Notificação de quê? Perguntou Linda, já sem a voz demonstrada tanta confiança. O Sr. Reis abriu o primeiro envelope e começou a ler. Por meio desta carta, notificamos a Sra. Chloe Torres e a Sra. Linda Torres de que elas têm um prazo de 30 dias corridos, a partir de hoje, para desocupar o imóvel localizado em... Espera, o quê? Chloe interrompeu. Férias. Permita-me terminar. O advogado prosseguiu, a propriedade localizada no número 847 da Maple Drive, que é propriedade única e exclusiva da Sra. Eleanor Lopes, de acordo com a escritura pública número 2456 do Registro Público de Imóveis. A Sra. Lopes, em seu direito como proprietária, decidiu revogar a permissão para que os indivíduos mencionados residam em sua casa. Ela não pode fazer isso, gritou Linda, levantando-se de um salto da cadeira. Minha filha é casada com Adrien. Esta é a casa deles. Não, senhora, respondeu o Sr. Reis calmamente. Esta casa é propriedade da Sra. Eleanor Lopes. Sua filha e o marido moraram aqui por cortesia da proprietária, mas essa cortesia pode ser revogada a qualquer momento. Chloe se virou para mim, com os olhos cheios de raiva. Como você pôde fazer isso conosco?
Nós somos sua família. Família, repeti, e senti minha voz falhar um pouco. Você queria me mandar para um asilo para tomar minha casa. Isso é família? Mas a casa seria do Adrien, insistiu Chloe. Seria um dia, quando eu decidisse. Mas você não pôde esperar. Você queria me expulsar antes da hora. Você queria me apagar da minha própria vida. Adrien estava em choque, encarando os papéis sobre a mesa como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Mãe, você está mesmo fazendo isso? Sim, Adrien, eu realmente sou. E eu? Vocês também vão me expulsar? Encarei-o fixamente e meu filho, o menino que eu havia criado, o homem que me decepcionou. A decisão é sua, eu disse. Chloe e a mãe dela têm 30 dias para ir embora. Você pode ficar se quiser, mas se decidir ir com elas, a decisão é sua. Vocês não podem me separar da minha esposa, gritou Adrien. Não estou separando você de ninguém. Estou lhe dando uma escolha. Linda avançou em minha direção, apontando o dedo. Você é uma velha egoísta, amargurada e solitária. Foi por isso que seu marido morreu, para se livrar de você. Senti o ar escapar dos meus pulmões como se as palavras dela fossem golpes físicos. Mas antes que eu pudesse responder, o Sr. Reis interveio. Senhora, aconselho veementemente que modere a sua linguagem. Qualquer ameaça ou agressão verbal contra o meu cliente poderá e será usada contra a senhora caso a situação se agrave e se transforme em um processo judicial. Processo judicial. Chloe riu, mas era um som nervoso e desesperado. Eleanor, isso é ridículo. Você não vai nos levar ao tribunal. Você não tem dinheiro. Você não tem forças. Você me subestima, respondi. Você sempre me subestimou. Pensava que eu era uma velha tola que deixaria você fazer o que quisesse. Mas você estava enganado. O Sr. Reis entregou um envelope a cada um deles. Aqui estão as suas notificações. Vocês têm 30 dias. Recomendo que procurem aconselhamento jurídico, se desejarem, mas já lhes digo que a documentação da Sra. Lopes é irrefutável. Esta casa é legalmente dela e ela tem todo o direito de decidir quem mora aqui. Chloe pegou o envelope com as mãos trêmulas. Linda jogou-o dela sobre a mesa. Isso não acabou, zombou Linda. Vamos lutar contra isso. Vamos provar que você é incompetente, Eleanor. Que você não está em seu juízo perfeito. Que você precisa de um curador. Experimente, eu disse. E pela primeira vez em meses, me senti poderosa. Tenho 70 anos, mas minha mente está perfeitamente lúcida. Meus exames médicos estão em dia. Tenho testemunhas de como vocês me trataram. Tenho gravações das suas conversas. Tenho tudo o que preciso para provar que vocês é que estão errados, não eu. Linda ficou em silêncio. Chloe caiu em prantos. Adrien, diga alguma coisa, ela soluçou, agarrando o braço do meu filho. Não deixe sua mãe fazer isso com a gente. Adrien olhou para mim. Pela primeira vez em meses, ele realmente olhou nos meus olhos. Mãe, você realmente quer fazer isso? Você realmente quer destruir esta família? Eu não vou destruir isso, Adrien. Já estava destruído desde o dia em que você deixou sua esposa me desrespeitar, desde o dia em que você não disse nada quando a mãe dela me insultou, desde o dia em que você concordou com a ideia de me mandar para um asilo para recuperar minha casa. Eu não queria te mandar para um asilo, disse Adrien, mas sua voz estava fraca. Mas você também não me defendeu quando sugeriram isso. Você ficou em silêncio e isso, filho, dói mais do que qualquer insulto. Chloe soltou o braço de Adrien e me encarou. Sabe de uma coisa? Eu vou embora. Vou embora desta casa horrível e desta velha amargurada. Mas vou levar seu filho comigo porque ele me ama, não a você. Permaneci em silêncio, esperando que Adrien dissesse algo, esperando que ele me defendesse, mesmo que apenas por essa última vez. Mas ele não fez isso. Adrien, disse Chloe, vamos arrumar as malas. Vamos embora hoje. Não vou ficar mais um dia nesta casa. Adrien olhou para mim uma última vez. Vi dor em seus olhos. Vi confusão. Vi medo.
Mas não vi coragem. Não vi a força para fazer a coisa certa. Desculpe, mãe, disse-lhe baixinho. Mas ela é minha esposa. Eu tenho que ir com ela. E ali estava a decisão final. Meu filho escolhendo a mulher que me maltratou em vez de sua própria mãe. Tudo bem, eu disse. E senti algo dentro de mim se fechar, como uma porta se fechando para sempre. Você tem razão. Ela é sua esposa. E você precisa fazer suas escolhas. Só lembre-se de que essa também foi sua decisão, não minha. Chloe, Linda e Adrien subiram as escadas. Eu os ouvi se movimentando pelos cômodos, arrastando malas, abrindo gavetas e falando em voz baixa. O Sr. Reis colocou a mão no meu ombro. A senhora está bem, senhora Lopes? Sim, menti. Estou bem. Você fez a coisa certa. Não deixe que eles façam você se sentir culpado. Obrigado, Sr. Reis. Se precisar de alguma coisa, absolutamente qualquer coisa, ligue para mim. Aqui está meu cartão com meu número pessoal. Peguei o cartão e o coloquei no bolso. O advogado foi embora, e eu fiquei ali parada na sala de jantar, ouvindo meu filho arrumando suas coisas para ir embora de casa. Eles partiram naquela mesma tarde. 2 horas depois da saída do Sr. Reis, Adrien desceu as escadas com 3 malas grandes. Chloe carregava 2 mochilas cheias de roupas, e Linda trazia uma caixa com coisas da cozinha, minhas coisas, as panelas que ela queria doar. Essa é minha, eu disse, apontando para a caixa. Linda olhou para mim com desdém, mas jogou a caixa no chão. Fique com suas tranqueiras velhas, disse ela. Não precisamos delas. Chloe passou por mim sem me olhar. Foi direto para a rua, onde um táxi a esperava. Linda a seguiu. E Adrien ficou parado na entrada, com as malas nas mãos. Mãe, disse ele, com a voz trêmula. Você ainda pode impedir isso. Parar o quê, Adrien? Impedir que me respeitem na minha própria casa? Impedir que esta família seja destruída? Esta família já foi destruída há muito tempo, quando você permitiu que me tratassem como se eu não valesse nada. Adrien olhou para baixo. Eu nunca quis que chegasse a isso. Mas você também não fez nada para impedir. Ele ficou parado em silêncio. Depois, pegou as malas e caminhou até a porta. Vou estar na casa da mãe da Chloe, disse-lhe sem se virar para me olhar. Se você mudar de ideia, me liga. E se eu mudasse de ideia? Como se a culpa fosse minha. Como se eu fosse a única que tivesse feito tudo errado. Adeus, Adrien, eu disse, e minha voz soou mais firme do que eu me sentia por dentro. Ele parou por um instante na porta. Pensei que ele fosse se virar. Pensei que ele fosse dizer algo mais. Mas ele não disse nada. Simplesmente saiu, entrou no táxi e foi embora. Fechei a porta. Tranquei-a e fiquei ali parada na entrada da minha casa, no silêncio mais absoluto que sentirá em anos. Então eu me joguei no sofá e chorei. Chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Chorei pelo meu filho. Chorei pelos anos que desperdicei tentando ser uma boa mãe, uma boa sogra, uma boa pessoa. Chorei porque doía profundamente na minha alma saber que meu único filho não me escolheu. Não sei quanto tempo fiquei sentada ali, talvez 1 hora, talvez 2, até meu telefone tocar. Era Margarete. Eleanor. Como foi? Eles se foram, eu disse, com a voz embargada. Todos eles. Adrien também. Ah, amigo. Estou indo aí. Não, Margarete. Estou bem. Eu só preciso ficar sozinha. Tem certeza? Tenho certeza. Mas eu não tinha certeza. Eu não estava bem. Estava arrasada, porque uma coisa é tomar a decisão certa e outra completamente diferente é viver com as consequências dela. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada encarando o teto do meu quarto, pensando em tudo, em como cheguei até ali, se tinha feito a coisa certa, se defender minha casa valia a pena se isso significasse perder meu filho. Os dias seguintes foram estranhos. A casa estava silenciosa, um silêncio que me assustou a princípio, mas que aos poucos começou a me transmitir paz. Levantei-me quando quis.
Tomei o café da manhã na cozinha sem ouvir comentários sobre a minha comida. Sentei-me no meu sofá, no meu lugar, sem que ninguém o tivesse movido. Mas eu também me sentava para assistir televisão e me virava para comentar algo com o Adrien, e ele não estava lá. Eu cozinhava arroz e fazia demais porque ainda não estava acostumada a cozinhar só para mim. E à noite, quando ia para a cama, o peso do silêncio era como uma pedra no meu peito. Na quarta-feira fui à aula de yoga com a Margarete. Ela me abraçou assim que me viu. Como você está sobrevivendo? Adrien ligou? Não, e eu não liguei para ele. Você quer ligar para ele? Todos os dias. Mas não vou ligar, porque se eu ligar para ele agora, ele vai pensar que me arrependo. E eu não me arrependo, Margarete. Dói, mas não me arrependo. Ela assentiu com a cabeça. Você é tão corajosa, Eleanor. Não me sinto corajosa. Sinto-me sozinha. Mas você ainda está de pé, e é isso que importa. Na sexta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Senhora Eleanor Lopes? Sim. Quem é? Aqui é o advogado Fernandes. Represento a senhora Chloe Torres. Minha cliente me instruiu a entrar em contato com você para negociar os termos do aviso de desocupação. Não há nada para negociar, eu disse. Eles têm 30 dias. Só isso. Senhora Lopes, minha cliente está disposta a chegar a um acordo. Eles estão passando por um momento financeiro difícil e precisam de mais tempo para encontrar um lugar adequado. Esse não é o meu problema. Senhora Lopes, devo lembrar-lhe que seu filho também foi afetado por essa decisão. A senhora não se importa com o bem-estar do seu próprio filho? Senti a raiva subir à minha garganta. Meu filho tomou a decisão dele e agora terá que arcar com as consequências. Os 30 dias estão correndo. Se precisar de mais informações, pode falar com meu advogado, Sr. Reis. Boa tarde. E desliguei. Minhas mãos tremiam, mas eu me sentia forte. Pela primeira vez, eu me sentia forte. No sábado de manhã, durante minha caminhada com o grupo, uma das senhoras perguntou: e seu filho, Eleanor? Faz tempo que não o vemos. Ele não mora mais comigo, eu disse simplesmente. Ah, ele se mudou com a esposa? Sim. Que ótimo. Já estava na hora de ele começar a viver a própria vida. Sim, repeti, embora por dentro sentisse que estava mentindo para mim mesma. No domingo, fui à igreja. Não ia há anos, mas naquela manhã senti que precisava estar em algum lugar onde pudesse pensar, onde pudesse orar, onde pudesse pedir a alguém que me dissesse que tudo ficaria bem. Sentei-me bem no fundo, num banco vazio. O pastor falou sobre perdão, sobre como perdoar não significa esquecer, sobre como perdoar é libertar-se do peso do ressentimento. Saí sem respostas, mas com uma pergunta clara: eu conseguiria perdoar Adrien sem permitir que ele me magoasse novamente? Naquela tarde, enquanto eu estava sentado na minha sala de estar lendo um livro, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Adrien parado na varanda. Ele parecia cansado, com olheiras profundas e mais magro. Oi, mãe, disse-lhe baixinho. Olá, Adrien. Posso entrar? Pensei por um segundo. Então, dei um passo para o lado. Entre. Fomos para a sala de estar e nos sentamos, ele no sofá grande, eu na minha poltrona favorita, aquela da qual Chloe queria se desfazer. Vim falar com você, disse ele. Estou ouvindo. Mãe, nestes últimos dias tenho pensado muito em tudo o que aconteceu, em como chegamos a este ponto. Esperei em silêncio. E eu acho que eu estava errado. Senti algo mudar no meu peito, mas não disse nada. Ainda não. Eu errei em não te defender, continuou ele. Eu errei em deixar que Chloe e a mãe dela te tratassem daquele jeito. Eu errei em acreditar que o problema era você, quando o problema sempre fui eu, por ser covarde, por não querer encarar a situação. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Me perdoe, mãe. Por favor, me perdoe. Olhei para ele, para o meu filho, o menino que eu havia criado, o homem que me decepcionou e o homem que agora estava diante de mim, destruído, pedindo perdão. Adrien, eu disse lentamente.
Eu te perdoo. Mas te perdoar não significa que as coisas voltarão a ser como eram antes. Ele ergueu o olhar. O que você quer dizer? Quero dizer que, se você quiser voltar a morar aqui, existem condições. Quais são as condições? Chloe e sua mãe nunca mais puseram os pés nesta casa. Nunca. Você pode voltar, mas elas não. Adrien ficou em silêncio. E se eu quiser ficar com a Chloe? Essa é a sua decisão. Mas se você ficar com ela, você não mora aqui. Mãe, ela é minha esposa. Eu sei. E você precisa decidir o que é mais importante para você. Adrien ficou me encarando, com os olhos cheios de lágrimas. Ele abriu a boca para dizer algo, mas logo a fechou. Levantou-se do sofá e caminhou até a janela. Não acredito que você está me obrigando a escolher, disse ele, com a voz embargada. Eu não estou te obrigando a escolher, Adrien. Você já escolheu semanas atrás, quando permitiu que me tratassem como lixo na minha própria casa. Agora, estou apenas te dizendo as consequências dessa escolha. Ele se virou para mim. E se eu lhe dissesse que vou me divorciar da Chloe? Você faria isso? Ele ficou em silêncio. E nesse silêncio, encontrei minha resposta. Adrien, eu não quero que você tome decisões por obrigação. Eu não quero que você volte aqui só porque não tem para onde ir. Eu quero que você volte porque realmente entende o que fez de errado, porque realmente quer mudar. Eu quero mudar, mãe. Então faça. Mas faça por você. Não por mim. Não por esta casa, por você. Adrien aproximou-se e ajoelhou-se à minha frente. Ele pegou minhas mãos nas suas. Mãe, eu juro que vou resolver isso. Vou conversar com a Chloe. Vou impor limites. Eu vou. Adrien, interrompi. O que você faz ou deixa de fazer com a Chloe é problema seu. Eu já tomei a minha decisão, e a minha decisão é viver em paz, com ou sem você. Eu disse. Finalmente disse em voz alta. E embora tenha doído, também me libertou. Adrien soltou minhas mãos e se levantou. Ele enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Então é assim que vamos terminar. Separados. Não sei, filho. Isso depende de você, das decisões que você tomar agora, se você aprenderá com isso ou se continuará sendo o mesmo homem que permitiu que eu fosse humilhado. Ele ficou ali parado, sem saber o que mais dizer. Então, assentiu lentamente com a cabeça e caminhou até a porta. Eu te ligo, disse ele antes de sair. Ok. E ele saiu novamente. Mas desta vez foi diferente. Desta vez não senti que ele estava indo embora para sempre. Senti que ele estava indo embora para pensar, para crescer, para decidir que tipo de homem queria ser. Os dias foram passando, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Adrien me ligava a cada poucos dias. Conversas curtas. Estranhas no começo. Depois, um pouco mais naturais. Como vai, mãe? Estou bem, filho. E você? Estou me virando. Estou procurando um apartamento. Sozinho? Silêncio. Sim, mãe. Sozinha. Não perguntei mais nada. Não era da minha conta. Mas algo dentro de mim sentiu alívio. Exatamente 4 semanas depois, Chloe e Linda apareceram para pegar o resto de seus pertences. Elas vieram com um pequeno caminhão de mudanças. Deixei-os entrar, mas fiquei na sala de estar observando, sem falar com eles, sem facilitar as coisas para eles. Chloe passou por mim com uma caixa nas mãos. Ela parou por um instante. Espero que você esteja feliz, disse ela. Você destruiu sua própria família. Não, respondi calmamente. Você tentou destruir o meu. Eu apenas me defendi. Ela não disse mais nada. Eles terminaram de pegar suas coisas e foram embora. Dessa vez para sempre. Quando fechei a porta atrás deles, senti algo que não sentia há meses: paz. Paz verdadeira. Margarete veio naquela noite. Ela trouxe brownies e café. Como você se sente? Perguntou ela, servindo o café. Livre, eu disse. Eu me sinto livre.
E Adrien? Ele está procurando um apartamento. Acho que ele está se divorciando, embora não tenha me dito isso diretamente. E o que você acha disso? Sinto que meu filho está aprendendo. Um pouco atrasado, mas está aprendendo. Margaret sorriu. Estou tão feliz por você, Eleanor. De verdade. As semanas se transformaram em meses. Pintei a casa não com as cores que a Chloe queria, mas com as cores que eu sempre quis. Um amarelo suave para a sala de estar, um verde sálvia claro para o meu quarto. Coloquei meus quadros onde eu queria. Arrumei minhas plantas em cada canto. E aos poucos, a casa começou a parecer minha novamente. Adrien veio nos visitar numa manhã de sábado. Ele parecia diferente e mais magro, mas também mais calmo, menos tenso. Oi, mãe. Olá, filho. Entre. Fomos até a cozinha. Eu lhe servi um pouco de café. Sentamos à mesa. Me divorciei, disse ele, assim, sem mais nem menos. Como você está se sentindo? Aliviado. Triste. Confuso. Tudo ao mesmo tempo. Assenti com a cabeça. Posso te perguntar uma coisa, disse ele. Claro. Você vai mesmo me perdoar algum dia? Olhei-o nos olhos. Eu já fiz isso, Adrien. Mas perdoar não significa esquecer. Significa que não dói tanto mais. Significa que posso olhar para você sem sentir raiva. Mas também significa que aprendi a me proteger. E isso não vai mudar. Eu entendo, disse ele. E vi em seus olhos que ele realmente entendia. Você encontrou um apartamento? Sim. É pequeno, mas é bom. É perto. Estava pensando, talvez eu pudesse vir visitar com mais frequência. Eu gostaria disso. E foi assim que recomeçamos, não como antes, nunca como antes, mas começamos com respeito, com limites, com a verdade. Hoje, 6 meses depois de tudo isso, levanto cedo. Preparo meu café. Sento-me na minha sala de estar, na minha poltrona favorita, com a casa em silêncio. E sorrio. Margaret e eu ainda fazemos yoga às terças e quintas. O grupo de caminhada ainda me espera aos sábados, e aos domingos, às vezes, Adrien vem almoçar. Ele traz sobremesa. Eu preparo o prato favorito dele e conversamos sobre o trabalho dele, sobre a nova vida, sobre os planos dele. Não falamos sobre Chloe. Não falamos sobre o que aconteceu. Não precisamos mais. Na semana passada, minha irmã de San Diego veio me visitar. Tiramos fotos na sala de estar, com a casa cheia de luz e flores. Publiquei as fotos no Facebook e me senti orgulhosa, orgulhosa da minha casa, orgulhosa da minha vida, orgulhosa por ter me defendido. Esta manhã, enquanto tomava café no pátio, pensei na longa jornada que percorri, em como estive à beira de perder tudo, minha casa, minha dignidade, minha paz. Mas eu não perdi a cabeça, porque aprendi algo fundamental, que é às vezes defender o que é seu significa estar disposto a ficar sozinho. Significa ser corajoso quando todos esperam que você seja fraco. Significa dizer não quando você passou a vida inteira dizendo sim. E mesmo que tenha doído, mesmo que tenha havido noites de lágrimas e dias de solidão, mesmo que eu tenha tido que confrontar meu próprio filho, valeu a pena. Porque agora, quando acordo todas as manhãs em minha casa, na minha cama, no meu espaço, sinto algo que não sentia há anos. Sinto que sou dona da minha vida, não apenas da minha casa, mas da minha vida inteira. E isso, depois de 70 anos, depois de criar um filho sozinha, depois de trabalhar por 30 anos, depois de aguentar tudo o que aguentei, é a coisa mais valiosa que tenho. Ontem, Margaret me perguntou se eu sentia falta de ter alguém morando comigo. Às vezes, respondi-lhe sinceramente. Mas prefiro estar sozinha e em paz do que acompanhada e destruída. Ela sentiu com a cabeça, porque também entende. Porque ambas somos mulheres que aprenderam que estar sozinha não é o mesmo que estar vazia, que estar sozinha às vezes pode ser a forma mais profunda de se sentir completa. Esta tarde vou ao salão. Vou cortar o cabelo um pouco mais curto, no estilo mais moderno. Depois, eu e a Margaret vamos passear no parque novo que abriu aqui perto. E hoje à noite, quando eu voltar para casa, vou trancar a porta.
Vou preparar meu chá de camomila. Vou sentar na minha sala de estar. E vou respirar fundo. E eu vou sorrir. Porque finalmente, depois de tantos anos cuidando de todos, me sacrificando por todos, vivendo por todos, finalmente sou eu quem decide. Eu decido quem entra na minha casa. Eu decido quem deixo entrar na minha vida. Eu decido como quero viver meus anos. E essa liberdade, essa paz, esse poder sobre a minha própria existência, isso é tudo.